Essa é uma resposta enorme, mas vamos lá. Ah, a gente tem a necessidade, Henrique, e quando digo a gente, eu falo debate público sobre esse assunto, né? A galera que fica nichada nesse assunto, a gente tem a necessidade de tentar encontrar uma contraposição a uma ideia que está posta. E essa contraposição ela não necessariamente existe. Então, o jogo de posição ele é uma ideia de como se deve jogar a partir de uma cultura, e é uma cultura que está bem estabelecida na Espanha. Então, o jogo de posição ele é um produto, ele é o produto, ele é o resultado de várias interações entre treinadores holandeses, treinadores espanhóis, que resultou numa espécie de cultura tática. E essa cultura tática ela é muito difundida, muito praticada na Espanha. Não significa dizer que todos os treinadores da Espanha praticam jogo de posição, mas é muito forte lá. Tá? Então, é uma cultura tática de lá. Essa cultura tática ela ficou muito conhecida e se tornou muito vitoriosa com o Guardiola. Então, o Guardiola é o principal treinador a praticar o jogo de posição, um jogo de posição muito autoral, muito dele, alguns aspectos que eu até acho que não faz muito sentido, mas ele assina o jogo de posição, né, o dele, e como principal expoente, treinador expoente dessa ideia. Então a gente, no decorrer do tempo, por uma questão acho que até de entretenimento, tentou buscar uma contraposição. Vou dar uma referência bem velha, eu tô ficando velho. O pessoal tentou achar o Belerofonte da Quimera jogo de posição. E aí, nessa perspectiva, se começou a inventar muita coisa. Algumas fazem bastante sentido, outras fazem menos. Então, o jogo reativo, né, baixar o bloco, sair em transição, foi uma das possibilidades, que eu acho que faz bastante sentido. O Gegenpress, né, o contra-pressão, o contra do contra, né, como o pessoal fala na gíria, que é muito da ideia daquilo que o Klopp pratica, né, que é um jogo um pouco mais caótico, colocar a bola mais vezes em disputa, estar preparado para ganhar as disputas, controlar menos o jogo e tentar controlar mais as situações que o jogo te dá, se mostrou ali efetivo em algum momento. E mais recentemente, especificamente no Twitter, existiu a ideia do jogo funcional, né, o ataque funcional, que aí para mim não faz sentido nenhum. Acho que resumiram uma ideia de uma frase e, enfim, o resto é perfumaria. Uh, como um jogo espécie de aproximação do centro de jogo, mas o jogo de posição também contempla isso. Isso como se fosse uma ideia e como se essa ideia fosse a representação da cultura do futebol brasileiro. Ora eles falam que é brasileiro, ora eles falam que é sul-americano, como se tudo fosse a mesma coisa. Então, enfim, eu estou fazendo esse resumo para te dizer que não necessariamente existe, não necessariamente há uma contraposição a uma ideia. Ela pode simplesmente surgir e ser o que ela é, porque ela é. Entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, uma outra cultura tática que venha surgir em outro lugar e que tenha também um histórico de vitórias e que tenha também uma importância, uma relevância dentro do futebol, não necessariamente é o contrário, é a antítese do jogo de posição ou de qualquer outra cultura tática que venha a existir, entende? Então, saber que coisas podem coexistir sem necessariamente se confrontar. Então, o jogo de posição ele tem alguns pressupostos que precisam ser cumpridos, vamos dizer assim. Não gosto muito dessa palavra não, mas acho que é o que mais contemplo no momento, para que seja considerado jogo de posição. A questão é que ficar esperando a bola num determinado lugar do campo não é um deles. Uhum. Esse é um ponto, assim, ou seja, há uma interpretação muito equivocada sobre o que é jogo de posição, sobre sustentar a posição como uma condição para se praticar jogo de posição. Eu posso sustentar a posição, eu posso estruturar um ataque. O Guardiola faz muito isso. Estruturar um ataque onde eu vou sustentar uma determinada com alguns jogadores específicos. O Barcelona, o Pedro era o jogador que mais fazia isso naquele Barcelona histórico, Xavi, de Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Villa, Pedro, o jogador que mais sustentava a posição, porque eu estou querendo gerar algum tipo de vantagem, algum tipo de espaço, tempo para algum companheiro meu. Ou seja, mas isso não é uma condição para que eu pratique jogo de posição. Eu posso ter um jogo de mobilidade, eu posso ter um jogo de aproximação, eu posso ter um jogo de centro de jogo mais denso e continuar praticando jogo de posição, continuar tendo dinâmica de terceiro homem, continuar gerando homem livre, continuar jogando a partir da lógica das vantagens, que para mim é a maior característica do jogo de posição, continuar gerando vantagem posicional. Se difundiu, enfim, há culpados por isso, mas eu não quero entrar nesse mérito, se difundiu uma ideia completamente equivocada daquilo que é jogo de posição. É basicamente isso. Há uma interpretação equivocada sobre o que é jogo de posição. E isso acabou sendo passado para frente, infelizmente, isso já chegou
Eu estava até comentando isso com os meninos hoje, com o Vicente e com o Edu, com os meus sócios, que essa, essa, essa má interpretação do que é jogo de posição ela foi tão tóxica que alguns. Eu vou dar um exemplo prático, né, para tentar ilustrar o que eu estou tentando falar. É que se algumas equipes, como o Flamengo, por exemplo, ele não pode mais contratar treinador que pratica jogo de posição. Necessariamente vai ser ruim. Não encaixa. Como se todo treinador que praticasse jogo de posição praticasse igual, tivesse as mesmas ideias, as mesmas filosofias. O jogo de posição é um norteador, é uma ideia que é uma linha orientadora, mas não define, não iguala todo mundo, não pasteuriza todo mundo. E tentaram colar isso no jogo de posição, que isso só denota ou má fé, no sentido de que existe algum interesse por trás, e pode ser, inclusive existem várias posições que fazem sentido sobre isso, ou ignorância. Você não sabe o que é jogo de posição de verdade. Leu pouco, estudou pouco sobre o jogo de posição.